termos de projeto político, a senhora ouve alguma, ou tem ouvido até aqui alguma? Não, isso é um projeto político, uma corrente política, um movimento político. Candidaturas, eu li aqui que tem um projeto de cidadania. Sim. A senhora conhece esse projeto? Conheço. Que consiste, rapidamente, é só outra pergunta que eu tinha a fazer. Rapidamente, consiste em... houve uma época que foi preciso ter, diante das representatividades que se levantaram, né, no meio político. Então, era representatividade defendendo determinadas liberações no âmbito social que infringia o rito da igreja, o costume da igreja. Citando um exemplo, por exemplo, o casamento homossexual, certo? Nós respeitamos os homossexuais, mas nós temos costumes que respeitam o cunho bíblico, certo? Então, quando começou a surgir essa parte de obrigatoriedade de determinadas instituições religiosas terem que fazer casamentos homossexuais e tal, então se sentiu a necessidade de ter representantes lá também, assim como tem representantes de outras religiões lá, né? Representantes do povo, mas que proferem a fé no Deus, né? Seja ele qual for. Então, era preciso um representante político que representasse o povo, mas que tivesse valores morais e éticos condizentes com a palavra de Deus, né? Para ter uma voz lá no Congresso, para ter uma voz, seja em que esfera seja municipal, estadual ou federal. Então, daí que surgiu a necessidade de se ter um representante, por conta das prerrogativas de leis que iriam ferir os nossos costumes bíblicos, entende? Então, foi nesse patamar aí que eu tenho conhecimento do surgimento do projeto Cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto Cidadania? Eu não conheço o projeto Cidadania. Porque se um pastor ou um ministério da igreja se envolve dessa maneira em processos que não dizem respeito à sua missão, o resultado líquido é confuso e embaraçador, que pode desconstruir a sua reputação como pastor e, consequentemente, a reputação de todo um corpo ministerial. Vale lembrar o que o apóstolo São Paulo falou na sua segunda carta ao seu filho Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Salário exorbitante, carro blindado, aquisição de inúmeros e valiosos bens milionários, imóveis milionários. Cerca de 20 viagens para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, para a África por ano. Tudo pago. Manutenção de um filho nos Estados Unidos, tudo pago pela igreja. Manutenção de uma filha na Europa, tudo pago pela igreja. A esposa recebendo cerca de 30, 40 mil reais da igreja. O filho, como vice-presidente, recebendo cerca de 75 mil reais da igreja. Tudo isso custeado por pessoas simples e pobres, honestas, verdadeiras, que seguem a Cristo, mas que até certo ponto são incautas, porque ainda não acreditam na conduta desviada desta atual administração. E isso tudo não basta, que ainda se envereda pelo caminho da política, da politicagem, com denúncias de desvio do erário público. Então vamos ler mais este depoimento. E eu quero frisar aqui, falei no primeiro vídeo sobre o assunto, quero falar neste segundo, o gestor Samuel Oliveira abre a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, a noiva de Cristo reunida, aí o homem abre a Bíblia, diante de todas essas denúncias, como que um recado indireto para a gente, que a gente não levamos em consideração, porque sabemos que ele também é desviado. Aí lê: levanta-te, porque a ti pertence esse negócio.
e nós seremos contigo. Quer dizer, vou repetir o que eu disse. Ailton José Alves está caindo no abismo, abre a porta do inferno, entra e diz, vamos entrar todos nós. Aí eles entram. Larguem de ser idólatras, homens. Honrem o nome de Jesus e a posição que vocês têm na igreja. Ora, então vamos lá. Ora, segundo depoente, e para essa denúncia no Ministério Público, Ailton José Alves já foi intimado, compreendeu? E como a Assembleia Legislativa faltou mandar alguns documentos, a audiência foi postergada. Eu quero ver com qual cara Ailton José Alves pode botar o melhor advogado do mundo. Quem peleja contra você, você está pelejando contra Deus. Compreendeu? E o Senhor é varão de guerra. Ele diz que sonda os rins e os corações, e antes que haja em nós palavra em nossa boca, ele de longe entende nosso pensamento. Então não adianta escritório caríssimo de advocacia, não adianta nada, porque quando Deus cobra, não há quem possa livrar. Além que Deus conhece o oculto e o escondido, Ailton José Alves. Não adianta, viu? Não adianta, volta enquanto é tempo. Então vamos lá, meus irmãos. Quem conhece a pessoa do pastor Ailton José Alves há cerca de 20 anos, eu vou pular algumas coisas, desde quando mesmo assumiu a presidência da Assembleia de Deus em Pernambuco, que com o transcurso do tempo houve certa aproximação com a pessoa do pastor Ailton José Alves, pois de início tratava-se de uma relação que se dava entre o membro da igreja e o pastor, que antes de trabalhar, aí ele diz aqui que eu não vou, tá certo, aqui em 2003, 2004, mas eu quero dizer aqui o seguinte, olha, ele trabalhava em um gabinete, esse depoente é um gabinete de vereador, tá certo, e por causa de animosidade com essa família que todos conhecem, tá certo, que é a família de Manuel Ferreira, deputado estadual, que tem um filho que é prefeito de Jaboatão e outro aí que é deputado, compreendeu? Então ele chamou, ele usa disso, chama as pessoas, olha, não ajuda ele não trabalha para ele não, vem para cá que eu te ofereço isso. Então fez isso com essa pessoa, que permaneceu no gabinete do então vereador fulano de tal, que nessa época também era auxiliar oficial da igreja de Deus, cabendo-lhe de... Aí ele sai dizendo aqui, certo? Mas vamos ao que interessa. Que o pastor Ailton José Alves, após realizar o levantamento da sua desenvoltura política e religiosa do depoente, o convidou para trabalhar no projeto Cidadania, o mesmo projeto que ele disse lá no Ministério Público que não existia. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto Cidadania? Eu não conheço o projeto Cidadania. Compreendeu? Olha a mentira aqui agora, e a verdade derrubando a mentira, porque não adianta, é Deus, não adianta. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que o pastor Ailton José Alves, após realizar o levantamento, já li aqui, que na época do lançamento do citado projeto já existia uma animosidade política entre o pastor Ailton José Alves e a família Ferreira. Ele diz aqui, André Ferreira, que esse projeto na realidade seria para o lançamento de candidaturas. Ele negou tudo isso no Ministério Público. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto Cidadania? Eu não conheço o projeto Cidadania. Mas aqui agora o depoente está dizendo novamente no Ministério Público tudo que eu falei, porque não fui eu, foi Deus. Eu estou dizendo no primeiro vídeo, dando uma oportunidade para que Ailton José Alves se arrependesse do seu mau caminho. Ele não se arrependeu, agora a coisa veio em dobro. Que esse projeto na realidade seria para o lançamento de candidaturas políticas da Assembleia de Deus em Pernambuco, que o depoente aceitou o convite, que ficou claro para o depoente o objetivo do tal projeto Cidadania, que ao sair do gabinete do vereador André Ferreira, obviamente deixou de receber os seus vencimentos, que passou 3 meses recebendo. Eu dou detalhes porque a gente tem que saber mesmo, porque isso é interesse de todo mundo, tá certo? Que passou 3 meses recebendo ajuda financeira do próprio pastor Ailton José Alves, quer dizer, ele era quem ordenava, coordenava e mandava. E aí daquele que desobedecesse, como ele diz, o obreiro que desobedeceu, piso no pescoço e separa a cabeça do tronco. Uma frase de marca registrada dele também é: na terra que eu piso, nem grama nasce. Misericórdia, Senhor. Que submeteu a isto pelo fato de prender
subir na escala hierárquica da Assembleia de Deus, que após este período o depoente trabalhou na Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que recebia, além do salário da Casa Publicadora, por fora a quantia de R$1.000, que este valor era repassado pelo pastor Ailton José Alves, que trabalhou na Casa na Casa Publicadora da Assembleia de Deus durante 10 meses, que a convite do pastor Ailton José Alves, sempre ele, o mentor, o coordenador e administrador dessas ilicitudes, o depoente foi trabalhar no Templo Central da IEADPE, pedindo dessa forma demissão da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que no Templo Central ficou vinculado à superintendência, ele diz aí, subordinado a um determinado pastor, que o depoente realizava atendimento, aí sai diz aí, ele diz qual era o trabalho na igreja. Agora, que quando aceitou o trabalho no Templo Central da IEADPE, o depoente afirma que pensava que ia ser registrado como um empregado daquele templo, a exemplo das pessoas de fulano de tal e fulano de tal, que acredita que chegou a receber um mês de salário pago na tesouraria no Templo Central da IEADPE, que esse valor correspondia ao mesmo que ele recebia na Casa Publicadora, que passado este tempo foi procurado pelo deputado Adalto Santos. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Olha só, recém-eleito, que teria lhe falado que já havia conversado com quem? Com o pastor Ailton José Alves, e que o depoente ficaria recebendo pelo gabinete do deputado Adalto Santos, com cargo comissionado, mas, preste atenção, mas continuaria trabalhando no Templo Central, que ao ouvir a proposta, questionou ao deputado sobre a regularidade dessa nomeação. E o mesmo afirmou que não se preocupasse, pois nem precisaria ir lá, que o depoente aceitou a proposta e, conforme lhe foi dito, continuou trabalhando no Templo Central, que este fato se deu no ano de 2011, que recebia seus vencimentos no gabinete do deputado Adalto Santos, que o depoente afirma que seu trabalho não guardava nenhuma relação com aquele que deveria ser desenvolvido por um funcionário que exerce o cargo de assessor parlamentar, que recebia seus vencimentos na integralidade, que passado cerca de 12 meses através do deputado Adalto Santos, tomou conhecimento que este havia conversado com quem? Com o pastor Ailton José Alves. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. E o depoente seria exonerado do cargo de assessor parlamentar, pois temia aqueles que algo fosse descoberto. Aqueles quem? O pastor. Que algo fosse descoberto, seria exonerado do cargo. Agora veja só, que de direito foi contratado pela instituição Assembleia de Deus, tendo sua carteira de trabalho sido assinada. Que este fato ocorreu em 2012. Que quando contratado na Assembleia de Deus, continuava recebendo o mesmo valor de salário do gabinete do deputado Adalto Santos, que é a situação descrita no parágrafo 4º, que eu não sei qual é, lá do processo da representação, não se coaduna com aquela vivenciada pelo depoente, que na realidade o contido neste parágrafo chegou ao conhecimento do depoente através dos comentários de terceiros que trabalhavam nos departamentos do Templo Central da Assembleia de Deus, que no ano de 2016, o depoente assumiu as funções de ministro da Assembleia de Deus no município tal, permanecendo até o mês de outubro do ano de 2017. Que quando se refere no parágrafo 8º a não concordância com os abusos do pastor Ailton José, ressalta que são aqueles que se atinam a relações internas das Assembleias de Deus, nada tendo a ver em relação aos fatos da presente representação. Que em relação à nomeação de sua esposa, a senhora fulano tal, para o gabinete da vereadora Aimee Silva de Carvalho, afirma o depoente que foi procurado pelo deputado Adalto Santos, que ele disse
que precisava de uma pessoa de confiança para trabalhar no gabinete da vereadora Aimee Silva, tendo o mesmo na oportunidade dito que seria a esposa do depoente. Que o deputado só conhecia a esposa do depoente através do culto. Que nesta mesma oportunidade o deputado deixou bem claro ao depoente que ela não iria trabalhar diretamente no gabinete, mas que utilizaria o seu nome e em compensação daria R$500 a ela. Que este fato ocorreu no ano de 2013, que o depoente disse para o deputado que sua esposa, a senhora fulano de tal, não gostava dessas coisas, que o deputado disse ao depoente que o pastor Ailton José Alves, aqui está Ailton Santos, pastor Ailton Santos, Ailton José Alves, já estava sabendo, e a comissão do projeto de cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Ele disse lá no Ministério Público que não existia projeto de cidadania. Também estariam cientes deste procedimento, e este projeto, vocês vão aí, ver aí quem administrava era pastores da igreja. Que a comissão do projeto de cidadania era formada pelos seguintes pastores, olha aí o que eu falei. Veja, Cândido Freitas, Isaac Silva, Joel Teixeira e do engenheiro da igreja José Luiz, este falecido. Que a esposa do depoente aceitou a proposta do deputado José Adalto dos Santos por obediência ao depoente, que a esposa do depoente trabalhava em casa na confecção de fardamentos, ratificando dessa maneira que a mesma nunca prestou serviços no gabinete da vereadora Aimee Silva de Carvalho durante o mandato inteiro, de janeiro de 2013 a maio de 2016. Que o depoente e sua esposa não possuíam qualquer tipo de relacionamento com a vereadora Aimee Silva de Carvalho. Que a candidatura da vereadora Aimee Silva de Carvalho também fez parte do projeto Cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Que nos primeiros meses, devido à restrição no cadastro de sua esposa, a mesma recebia seus vencimentos na boca do caixa, geralmente acompanhado, olha só, acompanhado de um assessor da vereadora Aimee Silva, oportunidade em que lhe era dado os R$500, que após ter sido solucionada a pendência cadastral de sua esposa, a referida recebeu o cartão do banco que foi entregue à pessoa da vereadora Aimee Silva, juntamente com a senha, que os assessores da vereadora Aimee sacavam este valor e a quantia de R$500 passou a ser entregue ao depoente no seu local de trabalho, qual seja, no templo da Assembleia de Deus. O que é que você está fazendo, Ailton José Alves, com a nossa igreja? Você perdeu a sensibilidade. Eu disse lá em 2016 que você havia perdido a visão. Ele esquece que a Bíblia diz: ninguém que pega no arado pode olhar para trás. Aí eu pergunto, não será uma falta de limite, uma falta de visão, ou a perda da visão? Hein, pastor? É tempo de voltar, de se humilhar, de pedir perdão, de chorar. Por quê? Quem fundou a igreja foi Jesus. Quem salvou cada membro foi Jesus. Quem chama para uma determinada finalidade é Jesus. Ou o Senhor esqueceu o que está escrito em Efésios capítulo 4? Que eles mesmos, através do seu Espírito, deu um para pastores, outros para profetas, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento da sua igreja. E agora eu estou dizendo que você, além de perder a visão de Deus, se é que teve algum dia, perdeu a sensibilidade.
Vou repetir isso aí. Que os assessores da vereadora Aimee sacavam este valor e a quantia de R$500 passou a ser entregue ao depoente no seu local de trabalho, qual seja, no templo da Assembleia de Deus, pelo assessor da vereadora Aimee, o senhor Emanuel, à época diácono da Assembleia de Deus, quer dizer, envolvendo nessas coisas ilícitas o ministério. Como é que vocês depois abrem a Bíblia e vão pregar a palavra, ensinar a palavra, doutrinar a igreja com esta falsa santidade? Falsa santidade. E a igreja tendo como santo, como homens de Deus, como santo, como escolhido, como anjo que... Brincadeira, meu irmão, faça isso não. Que, de fato, não sabe qual o destino que a vereadora Aimee dava ao salário de sua esposa. De sua esposa. Que a vereadora dizia que este dinheiro era usado, olha só, que a vereadora dizia que este dinheiro era usado nas festividades da igreja e para pagamento de terceiros. Que certa feita pediu a vereadora Aimee que liberasse o 13º salário e também o valor correspondente à restituição do imposto de renda. Que esta lhe respondeu que teria que conversar com a comissão do projeto da cidadania. Os irmãos estão vendo como isso aqui é grave? Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Ailton José Alves, o que é que você faz sentado aí nessa cadeira da presidência, Ailton José Alves? Você está pensando que Deus é o homem? Você está pensando que a igreja é uma empresa? Meu irmão, faça isso não. Tenha misericórdia de sua alma. Que posteriormente a vereadora lhe disse que não poderia atender aos seus pedidos, quer dizer, dar o 13º e a restituição do imposto de renda que a irmã haveria descontado previamente, uma vez que já ajudava bastante ao depoente e sua esposa, bem como as demais pessoas, que inclusive informa que a declaração do imposto de renda de sua esposa era feita pelo gabinete da vereadora Aimee, que quando da sua indicação para ministro da Assembleia de Deus, a coisa vai engrossando em tal cidade. Conversou com o pastor Ailton José Alves sobre a situação de sua esposa no gabinete da vereadora Aimee, já que a mesma iria lhe acompanhar, que o pastor Ailton respondeu que não se preocupasse, que ela iria ficar recebendo este valor. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Que, algum tempo depois, a vereadora Aimee Silva comunicou ao depoente que teria exonerado sua esposa, fulano de tal, do cargo em comissão no gabinete, que todo o dinheiro existente na conta de sua esposa foi retirado pela vereadora Aimee Silva, deixando a conta inclusive no negativo, que o depoente comunicou o fato a quem? Ao pastor Ailton José Alves, ao mentor, idealizador, supervisor e coordenador de toda essa trama. Que, agora, uma observação, como é que ele tem tempo de ler a Bíblia? Como é que ele tem tempo de orar? Como é que ele tem tempo de jejuar e de buscar a Deus, se envolvendo com todas essas coisas? Que o pastor Ailton José lhe disse que não se preocupasse, que iria resolver, que foi procurado pelo deputado Adalto Santos, que ele disse que o pastor Ailton José teria mandado ele resolver o problema. Ou seja, eu mando e você obedece, Adalto. Eu mando e você tem que obedecer, Aimee. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Que o deputado Adalto Santos disse que não teria conhecimento que a vereadora teria exonerado a esposa do depoente, que o deputado Adalto Santos disse que iria nomear a esposa do depoente como assessora de seu gabinete, tendo realizado o referido ato. E ela morava onde? Fora da capital, no estado, no interior do estado. Que através de Alessandro
chefe de gabinete do deputado, foi entregue toda a documentação da esposa do depoente, que a esposa do depoente foi nomeada para o cargo de comissão de assessora no gabinete do deputado Adalto Santos, que de igual maneira a esposa do depoente continuou recebendo os R$500 e o restante de seus vencimentos mensais ficavam no gabinete do deputado Adalto Santos, que também seu cartão e senha foram retidos no gabinete do deputado, que o deputado Adalto Santos também solicitou à esposa do depoente que assinasse alguns cheques em branco a fim de movimentar a conta corrente, que sua esposa permaneceu como assessora do deputado até o mês de março de 2018, do ano passado. Essa maracutaia dentro da igreja, coordenada por Ailton José Alves. Meu Deus do céu, sangue de Cristo tem poder. Que sua esposa nunca exerceu nenhuma atividade ligada ao gabinete do deputado Adalto Santos. Que quando sua esposa estava lotada no gabinete do deputado Adalto Santos, foram realizados empréstimos no nome da esposa do depoente. Que o depoente e sua esposa tomaram conhecimento desses empréstimos quando começaram a receber ligações de cobrança do banco, que entrou em contato com o deputado Adalto Santos e o assessor Alessandro, e eles disseram que iriam regularizar a situação, que os empréstimos foram quitados, que depois de toda essa vivência, o depoente e sua esposa comunicaram ao pastor Ailton José Alves que iriam sair da igreja, como de fato fizeram. Que depois de sua saída, recebeu várias ligações de quem? Do pastor Ailton José Alves, que tem do pastor Adalto Santos. Que o depoente nunca compareceu. Que posteriormente foi procurado pelo chefe de gabinete do deputado, que o pediu para o mesmo reconsiderar sua decisão. Estava com medo, hein? Com medo, hein? Que também foi procurado pessoalmente pelo deputado Adalto Santos com a esposa para, da mesma forma, solicitar que o depoente considerasse sua decisão de sair da Igreja Assembleia de Deus e também para que sua esposa continuasse como assessora do gabinete do deputado Adalto Santos. Estavam com medo de acontecer o que aconteceu. Da mesma forma como vinha acontecendo, que devido à disparidade do que se prega e do que se vive, o que a gente vem falando aqui constantemente, o depoente, agindo de acordo com a sua consciência, resolveu procurar o Ministério Público para denunciar os fatos que, determinado em audiência, a reprodução da mídia eletrônica, ainda foi entregue mais coisa, vem por aí, viu? Porque foi entregue áudios de tratativa, de tudo. Olha, o áudio ficou inaudível lá na hora, mas escutaram com fone de ouvido. Então tá aí toda a situação. Eu quero dizer o seguinte: dá uma mensagem aqui que não é minha, é de Deus. Todos vocês, obreiros, que vivenciaram e conhecem os ilícitos, desvios de condutas praticados por essa administração. Isso no campo político, no campo econômico, no campo eclesiástico, no campo financeiro, compreendeu? Ilícitos cometidos. E vocês calaram-se e saíram. Se vocês são homens de Deus, Deus vai incomodar vocês. Vocês vão ter que abrir a boca e contar tudo. Porque no céu não se chega de qualquer maneira. A única maneira de se agradar a Deus é reconhecendo os erros, se arrependendo, confessando os pecados e pedindo perdão. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa suas transgressões alcança misericórdia, mas aquele que encobre nunca prosperará. Entendeu, Ailton José Alves? Então, independentemente de você ser o presidente, ter um nome, eu estou dizendo bem claro o que eu disse, tanto por indiretamente, agora eu estou dizendo bem claro: se arrependa, porque Deus, por certo, está tendo um encontro com você, porque a igreja não é sua, a igreja é de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos
O vídeo ficou muito longo, mas o assunto é muito importante. E eu quero dizer o seguinte, mais coisas vêm por aí, coisas tremendas, terríveis. Não é blefe, é verdade. Compreendeu, irmãos? Nós temos denunciado e a cada dia que se passa, a gente vai ficando enojado, com náuseas, de ver essas pessoas insistindo de permanecerem dentro da igreja de Deus, praticando esses atos ilícitos, que são vergonhosos até em falar. Não façam isto, se arrependam enquanto é tempo. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de todos nós. E a sua igreja, a Bíblia diz, Jesus disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eis que com grande zelo estou zelando por Jerusalém, e com grande zelo a vigio. Eu mesmo, Deus, a vigio, de dia e de noite. E a mesma coisa acontece com a igreja do Senhor Jesus. Então tenham cuidado. A igreja do Senhor Jesus não é uma instituição material, é uma instituição divina. Eu estou aqui dizendo o que vocês sabem, mas vocês estão com a mente cauterizada, com as mentes cauterizadas. É preciso que eu e outros profetas de Deus falem a verdade que muitos não querem ouvir.